Olá, meu nome é Maria Júlia Silva Teles e estarei apresentando um trabalho para a disciplina de Bioinformática e Genômica. O tema desse trabalho é a predição funcional de proteína por sequência e filogenia. A primeira parte do trabalho consiste na predição funcional por sequência da proteína e a segunda parte consiste na filogenia. A predição funcional por sequência da proteína funciona da seguinte forma: a identificação de similaridade e sequência entre proteína de função conhecida e proteína sem função elucidada, e uma comparação entre elas. A segunda parte, a filogenia, nada mais é do que a história evolutiva das proteínas contada pelas sequências de proteínas ou dos ácidos nucleicos. A minha proteína de interesse é o BP17, do Rhodionis prolichos. Ela faz parte do sistema olfativo do inseto e atua na tradução de sinais de odor. Ela se liga aos odores e faz parte do transporte desses odores e da proteção dos odores, da cascata de sinalização. Ela é uma proteína secretada e possui um peptídeo sinal que é clivado quando elas estão maduras após passar por transporte intracelular. A sequência da minha proteína é essa, que eu vou trabalhar durante essa apresentação. Primeiro de tudo, eu realizei um alinhamento de sequências utilizando o BLAST-P para encontrar proteínas com sequências parecidas com a minha, para tentar trabalhar com elas e utilizar para fazer a predição de função. Esses foram os resultados dos meus alinhamentos, com diferentes matrizes e utilizando 3 bancos de dados distintos. Além de fazer um BLAST da minha proteína, eu também realizei alinhamentos múltiplos no Clustal e no Promos, utilizando os principais resultados do BLAST na plataforma UniProt, das sequências achadas pelo BLAST na plataforma UniProt, e esses foram os meus resultados também nessas plataformas. À esquerda é possível ver também a árvore filogenética dessas proteínas que eu utilizei para fazer o alinhamento múltiplo no Clustal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o banco de dados UniProt. O UniProt é um banco de dados onde ficam armazenados sequências de proteínas, anotações de dados sobre essas proteínas, anotações funcionais, etc. Eu utilizei minha sequência para fazer um BLAST nesse banco de dados para ver se era possível encontrar minha proteína ou uma proteína similar no banco de dados. Esses foram os meus resultados. Esses foram os 5 primeiros resultados mais satisfatórios, né, desse BLAST. E dá para ver também que a plataforma ela reconheceu a minha proteína, é essa primeira, T1H7Y5, é a minha proteína de Rhodionis. E a partir daí eu cliquei, né? Entrei nos dados da minha proteína e encontrei isso aqui. É possível observar que ela não foi revisada ainda, essa proteína, né? Mas ela possui a mesma sequência. O organismo também tá descrito, Rhodionis prolichos. Existe no UniProt também anotação sobre a função dela, anotação sobre linhagem taxonômica, e também mostra que onde existe o peptídeo sinal nela e onde é clivado. Abaixo também é possível observar códigos e
e identificadores, né, dessa proteína em outros bancos de dados. No Interpro, no PIFAM, no SMART. Essa proteína, ela tá descrita nesses bancos de dados e eles estão agrupados no UniProt. Agora, entrando na parte mais prática, eu utilizei o SignalP para procurar o meu peptídeo sinal, que eu parti do pressuposto que existia, né? E ele encontrou o meu peptídeo sinal, mostrou que ele termina no aminoácido 21. É possível observar a linha vermelha no meu gráfico. Eu obtive o mesmo resultado na plataforma SMART, também mostrando que o peptídeo ele começa na posição 1 e termina na posição 21. Antes de ser clivado, ele está conectado à proteína, né? E no Wipe Sort Prediction, eu obtive exatamente o mesmo resultado. Os 3 programas reconheceram a existência do meu peptídeo. Após o reconhecimento do meu peptídeo das plataformas, eu resolvi estudar os domínios e as subestruturas e utilizar a plataforma SMART primeiramente. Na plataforma SMART, eu consegui achar esse domínio de ligante de feromônio. É um domínio de proteínas ligantes de feromônio, que está predito em insetos, de fato. Ou seja, essas plataformas elas realmente estão reconhecendo a função que é esperada da proteína. Abaixo tem a descrição desse domínio e por que ele é importante, porque ele está presente nessas proteínas dessa função. Na plataforma CATH, eu encontrei diversos domínios também. Os resultados estão ali embaixo, na parte dos matchings. E na plataforma PIFAM Domains, eu também encontrei um resultado de um domínio de ligante de feromônio. Esses foram os 3 primeiros domínios, 3 principais resultados de domínios da CATH. E os 3 são domínios de ligantes de feromônio e odorante geral. A OBP, ela é ligante as OBPs, elas são ligantes de feromônios e de odores no geral. Então, esse dado, ele tá batendo direitinho. A partir daí, eu utilizei a plataforma PSORT, que é uma plataforma de ferramentas para localização subcelular da proteína. Na predição de localização subcelular, a partir dos resultados que eu obtive relacionados à minha sequência, eu pude perceber que a maioria dos resultados foram de proteínas secretadas, né? Em segundo lugar, proteínas que estão expressas no citoplasma, o que está de fato correto com o que é esperado mesmo, porque as OBPs elas são de fato secretadas. Após isso, eu utilizei o programa PCPRED para chegar a conclusões sobre as estruturas secundárias da proteína. Nessas estruturas é possível observar locais de hélix, informações estruturais sobre a proteína mesmo, que são importantes porque a proteína tá diretamente, a estrutura da proteína está diretamente atrelada à função dela. Também, através do PSPRED, foi possível
fazer a predição da função molecular, dos processos biológicos que ela pode estar envolvida e do componente celular de onde ela pode estar inserida. Nas funções moleculares, os 2 primeiros resultados são a atividade de redução da molécula de oxigênio e a atividade catalítica. Nos processos biológicos que ela pode estar envolvida, os 2 primeiros resultados foram a regulação de processos metabólicos e de transporte, e o terceiro foi de sinalização de via de receptor de superfície celular, que são 3 das principais funções da proteína. E na parte de componente celular, foi observado que a maioria das proteínas similares estão presentes na membrana celular e na região extracelular, também batendo os dados com o que era esperado. Através da análise do produto gênico, do gene dessa proteína, na plataforma Gene Ontology, utilizando a plataforma Gene Ontology, é possível prever a função dela, no caso a função dela de ligante deodorante. A definição dessa função é basicamente da interação com o odorante, né? E de qualquer substância que pode estimular o sistema olfativo dele. Através da plataforma Eggnog eu também cheguei nos mesmos dados, em que ela poderia estar envolvida no espaço extracelular, porque ela é secretada, na percepção sensória de cheiros, na ligação de feromônios e na ligação de fenilaquilamina. Utilizando o Interproscan, eu encontrei um resultado para família, para uma superfamília homóloga e e os seus domínios específicos, né? Que também estão relacionados com aquelas funções da Gene Ontology. Na plataforma Interprot, eu observei a participação dessa proteína, da sequência dessa proteína, que foi predita nas famílias, como membro de família de proteína ligante deodorante e de feromônio. Abaixo tem a comparação dos domínios da superfamília homóloga e da família. E a minha proteína também já está depositada no Interprot. Ela tá escrita ali T1H7Y5. Utilizando o string, eu pude estudar um pouco as associações proteicas da minha proteína e como as proteínas do Hodgkin podem estar organizadas. Eu não obtive muitos resultados utilizando essa proteína, tirando a capacidade de prever domínios que podem estar presentes na minha proteína e que podem fazer com que ela esteja associada a determinadas outras proteínas. Esses foram os modelos de associação que eu produzi. O primeiro, lá de cima, é um modelo mais simples, em que é possível ver o código da proteína que ela está associada. O segundo já aparece uma rede maior de proteínas que estão associadas. E o terceiro já é possível ver uma conexão entre diversas proteínas do Hodgkin ligadas a essa proteína que foi utilizada a sequência para prever essa rede. Utilizando o Ensemble,
eu pude identificar diversos domínios, até mesmo presentes em outras plataformas que eu já falei aqui. E eu pude desenvolver essa figura em que os domínios eles estão localizados na figura bem no local da sequência. E é possível comparar os resultados que cada uma dessas plataformas obteve de cada domínio. Por exemplo, o domínio encontrado no Panther e do Gene3D. E também é possível ler a descrição de cada um desses domínios e por que essa descrição é importante. Basicamente, ela descreve a função da proteína que possui esse domínio. Através do Swiss Model, eu pude desenvolver um modelo para minha proteína antes dela estar madura. Aí ela está com o peptídeo sinal ainda. O template que eu utilizei foi esse. Essa é a carinha da minha proteína. E esse gráfico, basicamente, é a estimativa de qualidade local da predição dessa estrutura. Então, num esquema de cor, as partes da proteína que estão pintadas de laranja, elas têm a qualidade mais duvidosa do que a parte azul. Utilizando o Fire2, eu também desenvolvi uma outra predição de estrutura, né, estrutura terciária. E ele ficou assim, e ele também já dispõe da descrição, né? É uma proteína de transporte que é ligante de odor. Eu utilizei um template também. E basicamente ela ficou assim. Agora na parte de filogenia, eu fiz alinhamento cluster e com muscle. Porém, o alinhamento cluster ele se mostrou melhor na minha análise. Através dele eu pude fazer utilizando o programa Mega, uma árvore filogenética. Eu utilizei proteínas homólogas dessa proteína, também OBPs de outros insetos. Por que eu fiz isso? Porque fazendo isso eu consegui prever, ou pelo menos tentar, a função que a minha proteína pode ter dentro do meu sistema olfativo, que não está muito bem elucidado ainda. Então, nós não sabemos ainda de fato se ela tá ligada com qual tipo de comportamento, se é o comportamento sexual, etc. E aí, a partir dessas outras proteínas que já têm essa sua função já muito bem detectada, talvez com um quesito de comparação, isso possa ajudar a ter uma ideia de como essa OBP trabalha no organismo do animal. A conclusão é que através da filogenia e da predição funcional através de sequência, é possível solucionar questionamentos feitos sobre a função da proteína no organismo modelo. Obrigada e até a próxima.